oração, então vamos falar com Jesus. Querido Deus, entramos na Tua presença e quero Te agradecer por mais esse dia e esse privilégio de Te buscar, é uma oportunidade maravilhosa. Eu glorifico o Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e tem nos ajudado a seguir na direção certa. Muito obrigada, perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros e pecados, meu Deus, passa do Teu sangue sobre nós. Cubra cada um com Teu sangue, guarda as mentes e os corações. Eu oro por entendimento, por uma visão revelada. Eu peço para que a Tua palavra entre e cale fundo no coração de cada pessoa, que todos entendam profundamente, completamente, de forma clara, revelada. Uma coisa é ouvir a palavra, conhecer a letra, conhecer a história. Outra coisa é ter um entendimento revelado para a vida. Então eu oro para que o Teu povo receba a mensagem de forma revelada. Leve isso para a vida, possa aplicar ao dia a dia. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, as arquitetações diabólicas, toda a atuação do inferno contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus, tudo tem sido armado no mundo espiritual contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue nos garante a vitória, o Teu sangue tem poder. Há poder no sangue de Jesus, passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, o ministério, o Seu povo, cada mente e coração, sobre todos os templos e líderes, sobre todos, meu Deus, que nesse momento se reúne para buscar a Sua face, invocar o Seu nome e crescer no Senhor. Assuma o controle deste trabalho. Nós precisamos de unção e de poder. Se não estiver aqui, não podemos fazer muita coisa. Somos limitados e tudo vem do Senhor. Procede do céu, só o Senhor pode fazer todas as coisas, e a unção vem do Senhor, a direção. Nós precisamos do Senhor aqui. Eu invoco a Tua presença no nosso meio e o Teu poder para mudar vidas, que nenhum saia da mesma maneira. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Eu Te amo e agradeço pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Deus tem nos dado mensagens constantemente sobre este assunto: domínio próprio, equilíbrio, autocontrole, disciplina. Porque é impossível você se tornar um cristão vitorioso, diga cristão vitorioso, sem disciplina, sem autocontrole, sem domínio próprio. Porque uma coisa é você ser cristão, outra coisa é você ser um cristão vitorioso. E nem todos são vitoriosos. Porque tudo é feito muito para cumprir com uma lei, com uma obrigação, com algo que foi dito sem entendimento. Faça isso. E às vezes a pessoa sai fazendo sem nenhuma revelação, sem nenhum entendimento. Quando eu digo revelação, eu digo um entendimento profundo dentro dela. Uma coisa é você fazer uma coisa. Outra coisa é você fazer com entendimento, saber o que você está fazendo, por que está fazendo e onde isto vai te levar.
Então, às vezes a pessoa confunde o estar na igreja, como eu sou cristão, porque eu estou na igreja e eu tenho a Bíblia e eu faço algumas coisas assim. Mas andar com Deus é algo muito mais do que isso, algo profundo. Que eu lamento que alguns fiquem à margem e até terminem seus dias à margem, sem mergulhar nisso tudo e viver experiências estrondosas com Deus. Aí, se você não conhece a Deus, você passa pela vida perdido. Você é um cristão, mas um cristão perdido, que não se achou ainda, que carrega fardos insuportáveis, que não tem um relacionamento com Deus, não tem comunhão, não tem vida. Muitos não têm paz nenhuma, vivem frustrados, reclamando. É uma história de que, por que isso aconteceu comigo? Por que só comigo? Todo cristão que fala isso é porque ele ainda não conhece a Deus. Porque quando você passa a conhecer a Deus, nunca mais essa frase sai da sua boca. Porque você passa a entender que essa história de que só comigo acontece com todo mundo. Por que isso aconteceu comigo? O diabo vem contra você em duas situações. Quando você está fazendo tudo certo ou quando está em pecado. Se você está em pecado, é uma porta aberta para ele. Se você está fazendo o certo, ele quer que você faça errado. Então, ele vem contra você. Nessas duas situações. Então, se algo está acontecendo, eu estou em pecado, devo me consertar e fechar essa brecha. Se eu estou fazendo o certo, aí que eu tenho que fazer mais certo. Porque eu sei que eu estou no caminho certo. Como eu vou saber? Bom, se você não souber, quem vai saber? A vida é sua, você mora em você. Você tem que olhar para dentro de si, buscar. Se você tiver um relacionamento com Deus, você entende perfeitamente as coisas e você não vai questionar, porque você se relaciona com Deus e você confia nele. Se ele estiver te testando, você vai tomar a decisão de passar pelo teste. E se você não estiver entendendo nada mesmo, você vai simplesmente confiar. Bom, não entendo, vou confiar. Adianta eu sair por aí dizendo, por que está acontecendo comigo? Não. Só acontece comigo. Está enganado. Acontece com todo mundo. Todo mundo tem experiências, todo mundo tem dias bons, dias difíceis, dias ruins, passa por seus testes, suas experiências, e todo mundo tem que se disciplinar e adquirir autocontrole e obedecer a Deus, se quiser chegar lá. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, foi um passo de fé. Quando nós o recebemos, Ele espera que nós devolvemos. Ele espera que você devolva a Ele esse controle. Ele te deu o controle, agora você devolve a Ele. E para isso funcionar, você precisa ter autocontrole. Diga autocontrole. Autocontrole. Senão isso não funciona. Você tem o livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolhas na sua vida. Aí você deve, biblicamente, fazer a escolha sempre voltada para aquilo que é a vontade de Deus, a direção de Deus. E quando você não sabe, se não souber qual é a vontade de Deus, você leu na palavra e não conseguiu discernir nada
você deve orar e orar e orar. Deus, quero entender, quero saber, quero que me mostre, quero que me revele, quero que fale ao meu coração. É você com Deus. Porque se você não conseguir ouvir Deus por intermédio da palavra, não tente ir mais longe. Porque você vai quebrar a cara. Se você não conseguir ouvir a Deus por intermédio da sua palavra, não tente mais longe. Porque você vai se dar mal. Desequilíbrio quer dizer perda ou falta de equilíbrio. A ausência das condições normais, indispensáveis a qualquer organismo, seja físico, mecânico, financeiro, social, de outra natureza, espiritual. Instabilidade. Equilíbrio. Moderação cautelosa, domínio de si mesmo. Desenfreado, que está sem freio, que não obedece ao freio, alvoroçado, amotinado, exaltado, descomedido, refreado, moderado. Olha isso aqui. Êxodo 32. Vou ler do 1 ao 9, depois só o 25. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Arão era um sacerdote. Arão era uma espécie de pastor, bispo, apóstolo, qualquer coisa nessa linha. E lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, ó a resposta do homem de Deus: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria. Ele tinha uma ferramenta própria para fazer isso aqui. Dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Estão acompanhando a leitura? Vendo isso, Arão, o sacerdote, edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão. O povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra, a bagunça, ao desequilíbrio, ao pecado. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa, diga comigo, muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei. De novo, muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei. E fizeram um ídolo em forma de bezerro e curvaram-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado, teimoso, rebelde.
25. Eu vou ler na tradução NVI, na Amplificado 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Se tornou uma piada para os seus inimigos, para o diabo, para os inimigos que viviam desejosos de destruir com eles. Na Amplificada. E quando Moisés viu que o povo estava indisciplinado, diga indisciplinado, e desenfreado. Aqui, ó. Por quê? Porque Arão havia deixado fora de controle. De modo que o povo foi objeto de escárnio, que é a mesma coisa. Piada, gozação. Se tornou uma comédia para os inimigos. Objeto de escárnio entre os seus inimigos. Como começou? Eu tenho um monte de coisa para ler, mas vamos aqui, ó. Como é que começou? O povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, Moisés estava lá no monte com Deus, em favor deles, recebendo de Deus, etc. E tal, ok. O que acontece com gente que até hoje não teve um encontro com Deus? A minha bênção está demorando. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso buscar alguma coisa para mim. A minha vida não está mudando. Um povo que era escravo, um povo que era uma vergonha, um povo que tinha seus filhos mortos, agora estava na condição de livres, liberdade, sendo cuidados por Deus, vendo a glória de Deus em tudo, Deus se manifestando e defendendo eles, aquelas pessoas. Estavam a caminho da terra prometida, a terra deles. A vida desse povo era outra. Tem nem comparação aqui. Mas o diabo cega o entendimento de uma pessoa quando ela decide ainda ser carnal, quando ela não é verdadeira com Deus. E o problema sempre está nos outros, nunca está nela. O problema é que o Moisés está demorando. O problema está nos outros. Sempre as coisas estão acontecendo porque a culpa é de alguém. Então, a minha vitória não está vindo, as coisas não estão acontecendo, loucura, porque a vida desse povo tinha mudado completamente. Eles podiam até não estar na terra, mas não eram mais escravos, não estavam mais sob o jugo de Faraó. Já tinham caminhado bastante. Mas aí, gente indisciplinada, desfocada, sem foco nenhum, sem propósito, sem visão. Moisés está demorando. Minha bênção não está chegando. Isso não está acontecendo, aquilo outro não está acontecendo. Eu preciso fazer alguma coisa. Acho que eu preciso mudar de igreja. Acho que eu preciso visitar uma igreja. Eu acho que eu preciso ouvir alguma coisa. Eu acho que eu preciso viver outra coisa. Eu acho que eu preciso disso. Eu acho que eu preciso daquilo. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Eles precisavam mesmo esperar em Deus, confiar em Deus e mudar o caráter. É isso que eles precisavam. Não. Não, nós não precisamos mudar o caráter, nós não precisamos nada disso.
Nós não precisamos de autocontrole, domínio próprio, fazer escolhas corretas. Não, isso a gente não precisa. Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de alguma coisa. Aí foram aonde? Num cabeça de bagre. Num covarde. Num sujeito que estava lá para dar àquele povo direção. Mas ele era um covarde. E quando o povo chegou e disse para ele: vem e faça para nós deuses que nos conduzam, o que ele tinha que ter feito? Vocês estão malucos? Enlouqueceram? Vocês vão se posicionar e esperar. O Deus que tirou vocês do Egito é o que está aqui. Vocês precisam tomar juízo. Se convertam ao Senhor. Não. Esse tipo de gente aqui como Arão, que deu ideia, não só deu a ideia de uma coisa que levou essas pessoas aqui à morte, porque elas morreram. Só num dia, 3.000 caiu. 3.000 caíram mortas. Fora pragas. Porque elas estavam abençoadas. Mas nós precisamos de um Deus, de um ídolo, de algo para me agarrar. Eu preciso me agarrar em algo. Então vamos atrás de alguém que possa me dar algo. Um ídolo. Algo para eu me agarrar. Uma palavra diferente do que eu tenho ouvido. Uma palavra que me apoie naquilo que a minha carne quer. Porque eu não quero estar aqui apenas confiando e esperando Moisés descer, esperando pela minha bênção, confiando em Deus e vivendo um dia de cada vez, e mudando o meu caráter, e agradando a Deus, e dando os passos que Ele está me mandando dar. Se Ele não me mandou dar nenhum, é porque é para eu ficar onde eu estou. Não, isso é pouco. Não, isso eu não quero. Isso é pouco. Eu preciso de uma revelação, eu preciso de algo diferente, eu preciso de um amuleto, eu preciso de um brinde, eu preciso de algo diferente. Me dê algo. Você vai encontrar um Arão para te dar. Para fabricar para você. Ele vai dar o que você quer. Mas ele não está sendo dirigido por Deus. Você quer um Deus para te conduzir, um Deus de D minúsculo? Pode sair procurando o que você encontra. A palavra não é o bastante para você? Você encontra assim, ó, num estalo. Uma palavra que te apoie a permanecer no pecado, uma palavra que te apoie naquilo que a sua carne quer. Você encontra rapidinho. Está cheio de Arãos por aí. Que diz para você: me dá seus brincos, me dá os ouros que você tem aí, e eu faço a imagem que você quer. Eu tenho uma ferramenta própria, eu tenho uma técnica, eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu tenho algo que eu posso rapidinho resolver o seu problema. Venha cá, meu amigo, me dê seu brinco, me dê isso aqui, porque rapidinho eu resolvo o seu problema. Se em 7 dias seu problema não tiver resolvido, eu te devolvo os brincos. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tragam para mim. E o povo tirou. Ele recebeu, fundiu, transformou num ídolo, modelou com a ferramenta própria. Porque o Arão sabe modelar ídolos como ninguém. Sabe distorcer a palavra de Deus como ninguém. Sabe alterar a verdade e transformá-la
na sua conveniência como ninguém. E muita gente que não quer pagar o preço em Deus, corre para algum Arão e pede com a própria boca para ser enganado. Depois pergunta por que a minha vida não muda. Por que a minha vida não vai? Porque tem um monte de cristãos que vivem correndo atrás de algum Arão, que dá a eles exatamente o que eles querem, que fundem para eles os seus deuses que eles estão procurando, que dão a eles algo para eles se apegarem para a condenação, porque é isso que eu quero. Arão deu exatamente o que o povo queria. Está entendendo a palavra, bem? Tem que entrar. Porque todo dia, ainda mais nessa última hora, você encontra arãos prontos para dar o que a carne quer. Aí passa anos, a vida da pessoa está lá. E a vida da pessoa está lá. E ela reclamando das mesmas coisas, dos mesmos problemas. Mas ela está fazendo tudo certo. Mas ela é evangélica, ela é cristã evangélica. Eu não tenho frutos, eu não mudo meu caráter. Eu sou indisciplinado, não tenho domínio próprio. Servir a Deus é só histerias. Glória a Deus, aleluia, sapatear, pular daqui, cair de lá. Isso é servir a Deus. Se a minha bênção está demorando alguma coisa, o Moisés está demorando demais. Vem Arão, eu vou procurar o Arão. Eu não quero mais saber do Moisés, agora eu quero o Arão, porque o Arão é capaz de me dar o que eu quero. Eu estou no pecado, mas eu não quero ouvir que eu estou no pecado. Eu não mudei meu caráter, mas não é essa a palavra que eu quero ouvir. Não me fale sobre isso, porque isso eu não quero ouvir. O que eu quero ouvir? Eu quero ouvir sobre rompimentos. Eu quero que alguém revele a minha identidade. O número da minha identidade, por exemplo. Para quê? Você não tem ela na mão, você mesmo pode saber o número. Aí pergunta, por que a minha vida é uma piada? Por que a minha vida é uma piada? Por que eu me tornei o comédia da família? O comédia da vizinhança? Por quê? Porque eu sou um desenfreado, desequilibrado, descontrolado. Eu pego a Bíblia, todo mundo sabe que eu vou para a igreja, todo mundo sabe que eu sou cristão, todo mundo sabe. Só que a minha vida está longe de ser a vida conquistada por Jesus na cruz, uma vida abundante. Por quê? A falha está em Deus? Vamos culpar o capeta? Ou vamos culpar o Moisés? Gente, Moisés demorou a descer. O povo ficou impaciente. Foi até o Arão, não quero mais esperar por Moisés. Eu vou no Arão, que o Arão é covarde, o Arão é fraco, o Arão não está nem aí comigo, porque esse tipo de gente não está nem aí. O que você quer? Eu te dou o que você quer. O Arão enganou esse povo, o Arão deu a ideia, o Arão fez. O Arão colocou esse povo
na pior situação, e eles que buscaram isso. Por que pessoas como Arão têm seguidores? Porque tem pessoas como essas que vão até ele. E aí o Arão funde um bezerro. E os bezerros de hoje têm várias caras. Mas o povo quer bezerro, eu quero um bezerro, eu quero um ídolo, eu quero um Deus para me conduzir. Não vale a palavra, não vale o Senhor. Não é o bastante, eu preciso de mais. Não me basta a palavra, não basta o que eu tenho ouvido, eu preciso de mais. E com isso, a pergunta: por que a minha vida não vai? Porque talvez você tenha tantos bezerros na sua casa fundidos por Arão, e nenhum deles conseguiu te levar a lugar nenhum. Você quer ouvir o que o Arão tem a dizer? Você quer ouvir o Arão? Você dá o Arão, se ele te pedir o brinde, se ele te pedir isso, você dá para ele fundir o seu bezerro, com a promessa de que esse bezerro, esse Deus, esse ídolo vai te levar a viver riqueza, prosperidade, abundância, vida maravilhosa e coisas estrondosas e rompimentos fora do comum. Isso é engodo. Deus olhou aquilo, o povo farriando, o povo perdido, desenfreado, e disse para Moisés: desça depressa, porque eles se corromperam rapidamente, eles me desobedeceram. Esse povo é teimoso, é obstinado, não faz o que tem que fazer. Quando Moisés desceu e viu um povo desequilibrado, indisciplinado, desenfreado, porque Arão tinha colocado eles fora de controle, uma liderança sem visão, sem espírito, pode arruinar com pessoas. Pode levantar pessoas desenfreadas, indisciplinadas. Um povo que só sabe brigar um com o outro, e falar mal, e criticar, e atacar, e opinião, sem ter opinião. O que tem de gente que não tem opinião nenhuma, mas houve uma asneira ali, acata aquilo, nem sabe o que está falando, não sabe a asneira que está fazendo, está pegando para a vida, como esse povo aqui, começou a oferecer sacrifícios para um bezerro, e não estava vendo o que estava fazendo com a própria vida, e Arão sabia que aquilo estava errado, mas o Arão os incentivou, os motivou, os levou àquilo, e eles que buscaram aquilo, eles tiveram o que eles buscaram. Você vai ter o que você está buscando. Quem busca, encontra. Se você quer um Arão como líder, você vai ter um Arão como líder. Só que o fim é a morte, porque eles morreram. Uns por espada e outros por pragas. É o que eu vejo muita gente morrendo. Rastejando. Mas, toda vez que alguma coisa não dá certo, acho que eu preciso de alguma coisa, eu preciso ouvir alguma coisa. Cuidado com o que você vai ouvir, pode ser o seu fim. Algo não deu certo, eu preciso procurar alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Rapidinho, todo dia se encontra rapidinho alguma coisa que Deus não mandou fazer, que Deus não falou, que Deus não está. E aí você atrasa a sua vida, você se mete numa encrenca espiritual danada e pergunta: por quê? Porque eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu tenho todos os bezerros na minha casa, com todas as formas.
bezerro sem perna, bezerro com 3 pernas, bezerro com 2 pernas, bezerro com 5 pernas, bezerro com orelha, sem orelha, bezerro de todo jeito. Bezerro com olho só, bezerro com 3 olhos. Tem bezerro de todo jeito lá em casa. Peguei, onde fala que tem um bom bezerro, eu pego, eu vou. Já que eu peguei, dei meus brincos, dei meus anéis, eu dei tudo que eu tinha, fundiram tanto bezerro, agora eu pedi um bezerro de 8 pernas. Estão prometendo que com bezerro de 8 pernas a minha vida muda. Jesus está voltando. Eu vou para o céu. E o que depender de mim, eu vou levar pessoas ao máximo que eu puder para o céu. Eu me preocupo com você como Moisés se preocupava com o povo. Eu quero que você vá para o céu. E eu jamais, se for para fazer uma besteira, um estrume aqui dentro, eu quero que o Senhor me leve antes. Eu não quero viver para isso. Eu não permaneço aqui porque eu não preciso disso. Eu não estou nem um pouco preocupada com nada além do que ajudar pessoas a conhecer a Deus de verdade. Esse é o evangelho que eu prego. Eu me preocupo com pessoas. Com o que eu estou ensinando, para que caminho e rumo eu estou dando a essas pessoas à luz da palavra. E há uma oração que eu faço a Deus. Se o Senhor perceber um dia que eu vou ficar uma débil mental, com uma mente débil, louca, desequilibrada, me mata antes. Porque o inferno é real. O inferno é real. E se você não buscar realmente conhecer a Deus, você está dentro da igreja caminhando para o inferno. Toda vez que a coisa aperta, para alguns, toda vez que alguma coisa não acontece como esperado, os imaturos saem em busca, precisam ouvir alguma coisa. E vamos zapear a televisão e ouvir alguma coisa. E vamos para algum lugar que está me prometendo um bezerro de 8 pernas. Poderoso, potente, esse bezerro é potente, ele enterra a miséria, ele arranca a doença, ele cura, ele traz um homem em 7 dias, quase. Ele muda a vida da gente assim, como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. Ah, que maravilha! Eu não vou ter que mudar meu caráter. E eu lá, nessa luta, tendo que renunciar, passar por cima da minha carne. E tem um meio mais fácil. E eu nesse sofrimento todo, não! Por que eu não encontrei Arão antes para fundir esse bezerro para mim? Está entrando? Deus disse, desce, porque esse povo se corrompeu. Quando ele desceu, encontrou um povo desenfreado, indisciplinado, de uma maneira que eles foram sentenciados à morte. O próprio Moisés falou, o que esse povo te fez para você fazer? Você leia aqui o capítulo 32, leia você todinho depois em casa. O que esse povo te fez para você fazer um negócio desse com essas pessoas, Arão? É que eles vieram, eu fiquei com medo, aí eles me pediram, eu fiz. Gente,
quer, dê a eles o que eles querem. Não. O povo precisa de limite, eu preciso de limite, você precisa de limite. A palavra é nosso limite. Se a gente pregar sobre isso, o povo não fica. Se não der isso aqui, tem que amarrar o povo. Nós precisamos amarrar o povo. Então, se a gente não entregar um negócio hoje, para amanhã eles têm que trazer de novo e fazer isso aqui, o povo não fica. E a culpa é de quem? A culpa é do Arão e a culpa é de quem busca isso. Leia o capítulo 32 inteiro. E vê o que aconteceu. O povo estava desenfreado, e sabe o que aconteceu com esse povo? É o que tem acontecido com muitos cristãos. Tem se tornado objeto de zombaria, de escárnio, piada, comédia. É cristão, ninguém quer saber, ninguém quer ouvir, porque é piada. A vida é uma piada, é só escândalo, é só bagunça, é só dívidas, é só desorganização e desequilíbrios em todas as áreas. Mas eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu tenho todos os bezerros na minha casa, eu sou cristão. Mas um pé de guerra dentro de casa, a vizinhança vendo, todo mundo sai de Bíblia na mão, mas é brigas de todo tamanho, é confusão de todo tamanho, é dívida chegando na porta, é bagunça de todo jeito, é tudo desorganizado, é um brigando com o outro, um falando mal do outro, e crítica de cá, e zombaria de lá, e confusão de cá. Mas eu sou cristão. Eu tenho um nome sujo, deu para todo mundo, mas eu sou cristão. Eu minto, eu engano, eu traio também, mas eu sou cristão. Eu gosto da porta larga mesmo. Eu gosto de Arão para me liderar, porque ele dá sempre o que eu quero. Se eu quero uma palavra para me agradar, ele me dá. Se eu quero uma revelação, também me dá. Se eu quero uma profecia, também me dá. Se eu peço para ele fabricar um ídolo para mim, ele também fabrica. O que eu pedi, ele me dá. O que mais eu posso querer? O céu deveria querer. A salvação devia querer. Você devia querer o céu. Deveria desejar a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. O povo estava desenfreado, indisciplinado, completamente indisciplinado. Porque Arão os tinha deixado fora de controle. Porque pessoas como Arão não só leva a essa idolatria, como instiga também contra outros, manipula, conduz sempre para a pior direção, é uma mentalidade estúpida, fechada. Arão não levou o povo à inteligência espiritual, à sabedoria, ao equilíbrio, à disciplina, a uma vida honrada e digna. Arão levou o povo à piada, a se tornar um escárnio, zombaria, comédia para todos os inimigos, porque o Arão não estava nem aí com aquele povo. O Arão tanto faz que explodam, quer o bezerro, tome o que você quiser, eu te dou, porque eu não ligo com você, para você. Você quer, eu te dou, não tem problema. O Arão foi bonzinho, fez exatamente o que eles queriam. O Arão é aquela pessoa que faz o que o outro pede, se faz de vítima, coitadinho, cria situações várias, não importa o que ele tenha que fazer para manipular. O Arão é assim. O próprio Moisés falou, o que esse povo te fez para você levá-los a uma condição espiritual decadente dessa? E não está preocupado em levar o povo para a terra prometida?
Mas é isso que vocês querem? Então, para vocês. Aí não me enche a paciência, ou é isso que quer, então vocês estão pedindo, eu vou dar, ou seja lá o que for. Aí abre o leque, tem assunto, cada um tem suas intenções, cada Arão tem suas motivações. Moisés não. Moisés só queria uma coisa, obedecer a Deus e botar o povo dentro da terra. Era esse o propósito. Ele dedicou a vida dele àquilo. Tanto é que quando ele, ao invés de falar com a rocha, bateu na rocha, e Deus falou, você não vai entrar na terra, e não abriu a boca. E Deus o honrou de tal maneira, ele não entrou na terra, só que nunca mais, diz a Bíblia, levantou um homem como alguém parecido com Moisés. Deus o defendeu, que até o corpo dele o Senhor escondeu para Satanás não tomar posse. A Bíblia diz. Porque foi um homem que defendeu a vontade de Deus com toda a força e amou aquele povo e cuidou daquele povo. Porque o próprio Deus esteve prestes a destruir aquele povo e ele mesmo dobrou o joelho e falou com Deus, não, Senhor, não faz isso não. Não faz isso não. Porque ele se importava. E eu creio que cada situação dessa era um teste, para ver onde estava o coração do Moisés mesmo, para saber se realmente ele se importava com aquele povo, que aquele povo era muito importante para Deus. Eu creio que Deus testou ele, por exemplo, nessa situação, e que disse, eu vou destruir esse povo. Não, Senhor, não destrói não. Senhor, naquele momento o Senhor viu onde estava o coração daquele homem mais do que nunca. Se fosse o Senhor, diria, destrói mesmo, porque só dá trabalho a esse povo. Mas ele não. Porque ele queria o bem daquele povo, queria que eles fossem colocados e chegassem até a terra prometida e vissem a glória de Deus. Agora, você precisa tomar cuidado. Gente imatura é assim, está demorando alguma coisa, precisa ouvir alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, preciso isso, preciso daquilo, é onde você pega encrenca para a sua vida e amarra a sua vida, e alguns nem recuperam mais. Porque se confundem tanto, se perdem tanto. Eu sempre falo às pessoas, cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com a sua mente. Se você confunde a sua mente, se você estragar com a sua vida espiritual, você acabou com a sua vida. A parte mais importante de uma pessoa é a espiritual. Se você não velar pela sua vida espiritual, você está perdido. É a parte mais importante de nós. Por isso que você nunca vai ouvir de mim. Não, você tem que ficar aqui, isso, aquilo. Você nunca vai ouvir isso de mim. Eu digo para você o seguinte, se você se identifica com esse espírito, se você está feliz, se Deus tem falado com você, se é isso que você quer para a sua vida, fique-se firme no Senhor. Mas se não é, não pule de galho em galho. Isso aqui eu falo sempre. Se estabeleça em algum lugar que pregue a palavra com seriedade. Muitas vezes eu já falei isso e vou falar hoje de novo. Eu quero que você esteja onde a palavra é bem pregada e ensinada e que te conduza para o céu. Não precisa ser aqui, tem lugares sérios. Aqui é um lugar bem sério, mas tem lugares bem sérios também. Procure um lugar sério, que pregue seriedade, integridade, que pregue a palavra, que tenha mais palavra que louvor, que não tenha meninices. Encontre um lugar sério e se estabeleça lá. Vá fazer a obra e espere Jesus voltar e não fique pulando de galho em galho. Não vá atrás da primeira oferta de milagre urgente que você ouvir. Por quê? Deus não trabalha desta maneira. Não existe nenhuma passagem bíblica que mostre isso. Você deve confiar em Deus, esperar em Deus, obedecer a Deus, e ter um relacionamento com Deus, e ter todo dia como prioridade agradar a Deus e agradar a Deus. Então, se você é uma pessoa que está aqui, está em outro lugar, eu digo a você, escolha.
Não precisa ficar aqui, mas fique num lugar sério. Não importa onde você vai ficar, desde que seja um lugar que pregue a palavra. Entendeu o que estou dizendo? Desde que pregue a palavra. Jamais vou dizer isso. Não, eu quero, não, é aqui que você tem que... Não, aqui, não, você é livre para fazer suas escolhas. Vai ficar aqui quem quiser ficar e quem tiver essa identificação com esse Espírito. Se não tem que ficar. Tem que ir para onde se sente bem. Mas o meu conselho para você, não vá em busca de porta larga, não vá em busca de arãos. O lugar que você tem que ficar, onde a palavra é a prioridade. Se a palavra for a prioridade, e o evangelismo, a busca pelas almas, o cuidado pelas almas, for feito com excelência, é o lugar de você ficar. É o lugar de você ficar. Aí firme suas estacas e cresça nesse lugar, amplie a sua tenda nesse lugar. Faça a obra de Deus, produza, invista, espere Jesus voltar. Porque se você ficar pulando de galho em galho, Jesus vai voltar e você vai ficar. Porque isso contamina. Um dia você come comida chinesa, outro dia você come comida mexicana, outro dia você come a comida tal, outro dia você come outra, outro dia, cada dia uma coisa. Você vai acabar estragando você vai ter um problema. Você precisa ter um lugar para chamar de lar. E se estabelecer, firmar as estacas, ampliar a tenda, esperar Cristo voltar. Porque senão você se perde, vai se intoxicar, vai se perder. Você quer uma vida vitoriosa? Se preocupe em mudar o que está dentro primeiro. É porque minha vida, se converta a Jesus. Eu não sei porque que a minha vida está assim, também não sei. Não vivo com você, não estou no seu corpo, não sei como é a sua vida. Peça direção a Deus. Não vou te enganar. Eu não vou falar o que você quer ouvir. De jeito nenhum. Eu vou falar o que a palavra me manda. Se Deus me dá uma palavra, por mais dura que ela seja, que muitas vezes não é o que eu estou com vontade de pregar, para falar a verdade. Eu faço o meu melhor, eu entrego, eu estou como um instrumento e me coloco para... Aqui, Deus, faça o que o Senhor quiser. Então, como é que a sua vida vai mudar? Se você mudar o que está dentro. Mudar seu coração, mudar seu caráter, seu espírito, mudar a visão, mudar a fé. Os resultados vão mudar. Chegar onde Deus quer. Obedecer. Obediência radical. Radical. Os tempos mudaram, nós estamos no século 21. A palavra tem que se adaptar, a igreja precisa se adaptar. Eu vou resistir, então, como o careta, ultrapassado. Quem quiser, então, ser ultrapassado, careta, esse é o caminho que eu escolhi para seguir. Eu não vou arriscar minha salvação. Porque, para mim, isso é mais uma das histórias que o diabo criou para enganar meio mundo. A palavra não muda. Eu sou mesmo ontem, hoje serei eternamente. O que ele falou lá atrás está valendo agora da mesma maneira. Aí aqueles que não querem mudar, começam a arrumar aquelas histórias vazias, rasas. Então vamos ter que tirar isso aqui. Então vamos ter que tirar isso aqui e aquilo. Eu paro e penso assim comigo.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como Deus vê lá de cima tanta gente rasa, superficial, vazia, oca de Deus. Quem não quer mudar, tem sempre uma opinião estúpida para dar. Porque quem quer mudar, ele acata, ele obedece, ele se submete, ele confia em Deus. Mas quando uma pessoa não quer mudar, ele quer continuar dando a carne, porque ele não abre mão de ceder para a carne, de ter uma vida carnal, uma mentalidade carnal, em busca da sua portinha larga. Ele sempre terá um argumento carnal, raso, às vezes até convincente, mas não saiu da mente de Deus. Não saiu. A Bíblia fala, eu poderia ler, sobre um homem chamado Aitofel. Olha isso aqui. Eu vou ler só esses versículos, esses 4, porque tem outros assuntos, quero ler outras coisas, mas tudo sobre ele você pode encontrar, você puxa e você lê, por si mesmo depois. O que eu vou falar, que eu não vou ler porque não tem tempo, você puxa e você encontra. 2 Samuel 16, 20 a 23. Então Absalão disse a Aitofel, dei-nos o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofel respondeu, aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. Ó a direção. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações, fez sexo com as concubinas do seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Primeiro, que Davi recebeu essa traição, porque se ele considerava a palavra do Aitofel como a do próprio Deus, ele errou. Mas vamos partir para o outro lado. Olha o nível de credibilidade que Aitofel tinha. A palavra dele era lei. Davi não fazia nada sem buscar a orientação dele. Ele era um conselheiro. Absalão passou a conspirar contra o pai. Levantou a conspiração violenta. E etc. Aitofel, que não tinha nada de Deus. E ele deixou claro que ele não tinha. Apesar de estar lá como alguém que tinha Deus, não tinha. Absalão, você vê nos 2, se não me fala a memória, se no 14 ou 16, 2 Samuel, está lá escrito, ele oferecendo sacrifícios ao Senhor. Está ouvindo isso? Porque quem era o Deus de Absalão? Teoricamente, o Deus de Absalão, de Aitofel, etc., era o Deus de Israel, o Deus vivo. Você lê lá Absalão com uma conspiração toda armada para até matar o pai dele. Estava lá, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Quantas pessoas que já têm no coração os piores sentimentos, mas que importa? Não importa o que eu tenho no coração, importa que eu ofereço o sacrifício, todo mundo veja que eu estou oferecendo o sacrifício, importa que todo mundo veja que eu sou crente mesmo, que eu sou até espiritual, que eu estou isso, aquilo outro. Importa isso. Aí ele criou essa conspiração, já com tudo armado para matar o pai, mas ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus recebeu. Quantas pessoas que estão oferecendo sacrifícios a Deus, mas o coração está longe de Deus.
Como disse o profeta, seus lábios me louvam, mas o coração está longe. Aitofel tinha tanta credibilidade que a palavra dele era como do próprio Deus. Se bandeou para o lado de Absalão, traiu Davi. E qual foi o conselho que ele deu para Absalão? O pior, eu vou dar um conselho para esse sujeito, para ele fazer a maior bizarrice, a coisa mais bizarra, mais escandalosa que Israel já viu. Quantas pessoas que só querem isso? Polêmica, chocar, coisas bizarras, horrorosas, escandalosas. Me dê um conselho, Aitofel. Vou te dar um conselho para você se tornar mesmo repugnante diante do seu pai. E aí todo mundo vai achar que o seu pai vê você como um cara repugnante e vai ter coragem e vai se bandear para o seu lado. É esse o pensamento. Vamos fazer algo repugnante, vamos fazer algo chocante, porque aí todo mundo vai correr para cá. O que eu vou fazer agora para ser mais escandaloso, mais repugnante? Essa ninguém pensou, Absalão. Seu pai saiu da cidade, deixou algumas concubinas tomando conta do palácio, monta uma tenda no terraço e faça sexo com todas as mulheres do teu pai, diante de todo Israel, para que todo mundo veja que você profanou a cama do seu pai. Não é? Hoje você ouvindo isso não é chocante? Mas sabe o que o cabeça oca do Absalão fez? Tudo exatamente como Aitofel mandou. Você está vendo como você precisa tomar cuidado com quem você para ouvir? Quem está te dando conselho? Para onde você está seguindo? O que você tem parado para ouvir? Para onde você está pendendo? O cabeça oca do Absalão foi lá, montou a tendinha e fez sexo com todas as concubinas que tinham ficado tomando conta do palácio do pai dele. Ele fez. Aitofel falou, então é coisa boa, isso aqui vai me levantar mesmo. Porque Aitofel é o conselheiro, Aitofel sabe tudo, é o próprio Deus falando. O que está escrito aqui no final? Consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra? E você acha que esse homem tinha alguma coisa de Deus? Você acha que uma pessoa de Deus mandaria um filho fazer isso com o próprio pai? E trairia Davi para ficar do lado do Absalão, porque naquele momento ele achou que Absalão traria mais vantagens para ele, até por ele ter percebido que o Absalão era um tremendo de um emocional, e quem sabe ele controlasse a situação. Sei lá o quê. Sabe qual foi o fim de Absalão? Você lembra qual foi? Diga assassinado. Sabe qual foi o fim de Aitofel? Diga, se suicidou. Ele se suicidou. Esse foi o fim. Esse é o fim de pessoas que fingem ser de Deus, que tomam o caminho errado, de pessoas como Aitofel, que tem o poder de influenciar, e influenciam da pior maneira. Tem o poder de conduzir bem e conduz mal. Tem o poder de orientar bem e orientar mal. De aconselhar bem, mas aconselha mal. Mas sabe por que existe Aitoféus e Arãos? Porque tem pessoas como o povo de Israel e tem pessoas como Absalão. Salmos 32, 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, olha o que o salmista falou, que por não terem entendimento, precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Tem gente que precisa sempre de um problema mega,
para ele poder buscar o caminho certo. Provérbios 3:21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Provérbios 16:21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Provérbios 25:28, linguagem de hoje, vamos juntos? Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Naum 3:4, a bagunça que estava aqui, ó. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes, lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Vamos juntos? Tudo por causa do desejo desenfreado. Aí ele diz de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com sua prostituição e povos com a sua feitiçaria, tudo por causa de uma fé falsa, cheia de heresias. Quando se fala dessa prostituta, da prostituição dos povos, é uma fé que leva a essa prostituição espiritual. Primeira Tessalonicenses 4:4-5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos, o quê? Desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nós não podemos viver assim. 1 Tessalonicenses 5:6, na versão fácil de ler. Por isso não vamos dormir como os demais, pelo contrário, vamos vigiar e praticar o quê? Domínio próprio. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Na versão fácil de ler, o espírito que Deus nos deu não nos faz covardes, mas enche-nos de poder para lidar com o diabo, diga. Poder para lidar com o diabo. O espírito de amor para lidar com quem? Com as pessoas. E de domínio próprio para quem? Para nós mesmos. Não pode esquecer, nós já passamos por essa lição aí para trás. Essa aula, se você perdeu, tem que buscar ela. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder para lutar contra o diabo, de amor para lidar com as pessoas, porque lidar com gente não é fácil, você sabe disso. E de domínio próprio para ter controle sobre si mesmo. Quando a pessoa diz, eu não tenho domínio, você tem, está escrito aqui. O que está escrito aqui? Que o Senhor nos deu, está escrito nos deu. Na sua Bíblia está escrito nos deu. Então diga, Deus me deu. Deus me deu. Domínio próprio. Ele nos deu. Autocontrole. Equilíbrio. 2 Timóteo 3:1-3, saiba disso. Nos últimos dias, que esses são os últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. É o tempo que nós vivemos. Uma sociedade egoísta, avarentos. Egoístas, só pensam em si mesmos, avarentos. Só pensam em dinheiro, em consumir. Presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, é o que mais tem. E a culpa é dos pais, dessa geração, pais fracos, que os filhos falam e fazem o que querem. Ingratos,
As pessoas são ajudadas, são apoiadas, cospem no prato que comeu. Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. E sabe o que é pior? Que essa palavra estava sendo dada para cristãos. 1 Pedro 4,7, versão fácil de ler. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam prudentes e desenvolvam o domínio próprio. Exercitem. Desenvolvam isso cada dia mais. Com o fim de melhorar suas orações e tudo o que é necessário na vida. Coloquem-se em pé, por gentileza. A mão no coração. Feche os seus olhos e ligue o seu pensamento no céu. Fale com o Espírito Santo. Peça para Ele visão, discernimento. Eu quero visão, quero viver com propósito. Quero discernimento, eu quero temor. Eu quero andar em retidão. Eu não quero uma fé fajuta, eu não quero me perder no meio do caminho. Se você percebe que se perdeu, eu quero, hoje essa palavra vem para me fazer tomar uma decisão na minha vida, porque assim eu não vou viver mais. Eu vou cuidar da minha vida espiritual, eu tenho brincado com ela. Eu sou aquele tipo de pessoa, estou aberto a tudo e eu estou me prejudicando. Eu preciso me comportar como a palavra de Deus me ensina. Jesus está voltando, eu não posso brincar com a minha vida espiritual. Eu preciso buscar santidade. O Senhor tem falado sobre santidade, integridade. Tem que haver uma mudança interna, definitivamente, uma mudança de caráter. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, eu tenho que amar a palavra, eu não posso ignorar o que eu tenho ouvido de Deus. Eu não posso achar que não é bem assim, ou que isso é radical. Não, não, não. Eu vou te dar um momento. Falamos bastante, mas preciso que você assimile, peça a direção do Espírito. E que você cuide da sua cabeça, cuide do seu coração, cuide da sua vida espiritual. Eu lhe imploro no nome de Jesus Cristo. Cuida da sua vida espiritual, porque ela é a parte mais importante da sua vida. Firma suas estacas, amplia sua tenda espiritual, cresça em Deus. Para de olhar para a direita, para a esquerda, para de buscar confusão, espera por Deus. Decida a sua vida em Deus. Eu fico com Deus, vou agradar a Deus, vou me firmar em Deus. Não vacile. Quem procura acha, cuidado com que muitos têm procurado confusão, como muitos ao procurar Arão se meteram em problemas e pagaram com a vida. Busca maturidade, é tempo de seriedade, maturidade, maturidade. As pessoas precisam amadurecer. Você precisa ser um cristão crescido, maduro. Tem que amadurecer, tem que amadurecer. Tem que abandonar os achismos.
Você é um cristão, você não vive pelo que acha, mas pelo que sabe, com convicção. Fuja da aparência do mal, fuja da roda dos escarnecedores, fuja dessas pessoas que se julgam sabidinhas e querem só confundir mentes. Tem sempre algo a dizer, sem fundamento bíblico. Ou muitas vezes estão inchadas e cheias delas mesmas, conhecem a letra, a história, mas estão bem longe de um relacionamento e de ter um entendimento revelado da palavra. Você precisa buscar na sua vida. Deus não está preocupado se você sabe onde está os livros, se está esse ou está lá ou está aqui. Deus está preocupado de você entender cada mensagem que vem. Eu não sei onde está o livro tal na Bíblia, eu esqueci esse versículo. Oh, que horror, irmão, você não sabe onde está. Não caia nessa cilada, você não tem que saber nada disso, isso não é importante. O que é importante é você saber o que está escrito dentro de você. Você ouviu, entendeu e agora tem que manter. Eu muitas vezes esqueço onde está o versículo tal, até procuro o livro tal, não estou achando. Isso não é uma preocupação, isso não me diminui. O que vai mudar a vida da gente é ter uma vida com Deus em santidade, uma vida entregue, um relacionamento sério com Deus. Às vezes quando alguém diz assim, eu acho que eu quero Deus agora, então eu vou fazer teologia. Filho, se você quer fazer teologia, você faça. Mas não para conhecer a Deus. Ninguém conhece a Deus em teologia. Teologia não leva ninguém a Deus. Ser um teólogo não significa ser cheio do Espírito Santo. Não é isso que leva uma pessoa a Deus. Mas um coração quebrantado, humilde, aberto a ceder para o Senhor, negando a si mesmo e buscando acima de tudo agradá-lo mais do que a si mesmo. Uma pessoa disposta a se esvaziar e se encher de Deus. Em nome de Jesus. Rasga o seu coração, porque o Senhor habita num alto lugar, mas também num coração quebrantado. Se volta para Deus, ouça o que eu estou dizendo. Quando você estiver andando em ruas de ouro, você vai agradecer tanto mensagens como essa. Se volta para Deus. Se volta para Deus e busca isso. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero ser cheio do Senhor. Me ajuda, eu quero. É isso que Deus quer ouvir de você. Ele quer ouvir, eu quero te agradar. Eu estou pronto, nenhuma luta vai me impedir, nenhum problema. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou desistir. Eu quero o Senhor. Não importa mais nada, eu quero o Senhor. Porque eu sei que se eu o buscar, a tua palavra diz, esse é o versículo mais dinâmico da Bíblia: buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Esse é o versículo mais dinâmico. Você busca Deus em primeiro lugar e a sua justiça, agradá-lo acima de tudo, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas na sua vida. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor para que cada cristão decida ser a luz na escuridão, o sal que salga, um instrumento de vida,
um exemplo que todos querem seguir. O mundo está nos observando, porque o mundo está sedento por algo verdadeiro, genuíno, mas para onde olha é farsa. Quantos cristãos que se dizem cristãos, mas não é diferente dos mundanos. Que imagem ruim, quando os mundanos veem os cristãos brigando. E brigando entre si, discutindo. Que coisa feia. Por que eu vou querer ser um cristão? Muitos mundanos sedentos, mas olham isso e dizem, por quê? Eles são iguais a todas as religiões. Como alguns ainda dizem, esse povo é barraqueiro, eu acho que eu vou para uma religião mais sofisticada. Muitos com mau procedimento faz isso. Faz com que seja generalizada uma visão ruim. Mas nos ajuda, Senhor, sem nenhuma arrogância, porque nós somos falhos, incapazes de fazer algo bom sem o Senhor na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons representantes do Senhor por aí. E realmente, sem abrir a boca, mostrar que o Senhor é um Deus excelente e que o caminho é te buscar. Nos ajuda, Senhor, a andar em poder, a andar em amor, a representarmos bem o Senhor. Ajuda, Senhor. Aquilo que não estiver certo na nossa vida, nós queremos consertar. Nós queremos pôr em ordem, nos mostra, nos revela. Talvez há coisas na nossa vida acumuladas, erradas, que agora nós entendemos que precisa ser consertada. Nos ajuda a consertar, nos ajuda, meu Deus, a colocar a casa em ordem, porque queremos representá-lo bem neste mundo, que está em busca de algo verdadeiro, genuíno, mas não tem encontrado, Senhor. Muitas vezes, como está aqui, o povo se tornou objeto de zombaria, de escárnio, de piada. O povo fazia piada com Israel por causa dos seus desequilíbrios, porque lá estava o povo que antes buscava e o Deus de Israel, o Senhor, pôde livrá-los. Agora estavam curvados diante de um bezerro e oferecendo sacrifícios a bezerros e farreando e na carne e se dizendo do Senhor, meu Pai. Aquela imagem foi chocante. Os inimigos passaram a zombar deles, eles se tornaram comédia por causa daquele procedimento estúpido. Deus de Israel, nos guarda da estupidez, da insensatez, nos guarda de uma religiosidade, nos guarda, meu Deus, de atitudes insensatas, loucas, nos guarda, ó Deus de Israel. Eu oro e busco ao Senhor para que proteja nossas mentes e corações, que possamos representá-lo bem, não com blá blá blá, mas com obras, com bom procedimento, com bom testemunho, que possamos andar por aí e ser um bom testemunho por onde passarmos, Deus. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor e diga isso: eu quero ser uma testemunha viva do Senhor, sem abrir a minha boca por onde eu passar. Uma testemunha viva, sem sequer abrir a minha boca. Eu quero ser uma testemunha viva do Senhor por onde eu passar. Nós nos colocamos nas suas mãos e pedimos: tem misericórdia.
Nós queremos testemunhar do Senhor por onde passarmos, sem sequer abrir a boca. Oh, Deus, nos ajuda. Porque realmente, o Senhor sabe como ninguém, não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor prometeu nos ajudar. E nós somos capazes, através da sua misericórdia, da cota de misericórdia e graça que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Uma coisa é a gente fazer algo que te desagrada por ignorância, por não conhecer. Outra coisa é fazer e continuar fazendo por não querer obedecer. Então eu oro para que o que não sabia agora sabe, o que já sabia, que ceda ao Senhor de vez. Obrigada por esta reunião, por esta direção. Obrigada, meu Deus, nós te amamos e aqui estamos abertos, desejosos de aprender mais e mais com o Senhor. Cuida de cada um de nós. Cuida de nós. Nós queremos, meu Deus, iluminar. Nós queremos testemunhar do Senhor por aí, com a nossa vida. Nós te amamos muito e te agradecemos por tudo. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém.